Primeira questão diz assim, questão da Unesp. Uma experiência simples, realizada com a participação de duas pessoas, permite medir o tempo de reação de um indivíduo. Para isso, uma delas segura uma régua de madeira de 1 metro de comprimento por uma das suas extremidades, mantendo-a pendente na direção vertical. Em seguida, pede ao colega para colocar os dedos em torno da régua, sem tocá-la, próximos da marca correspondente a 50 centímetros e o instrui para agarrá-la tão logo perceba que foi solta. Mostre como, a partir da aceleração da gravidade e da distância d percorrida pela régua na queda, é possível calcular o tempo de reação desta pessoa. Essa é uma experiência muito simples de ser feita. Você precisa de uma régua qualquer, começa aqui, por exemplo, e uma outra pessoa. Então, você vai segurar a régua, você vai convidar a pessoa a colocar os dedos aqui, mas no zero, não precisa ser no 50, pode ser no zero. E também não precisa ser uma régua de 1 metro, basta uma régua como essa de 30 centímetros. E aí, em determinado momento, você solta a régua, e assim que a pessoa perceber que ela foi solta, ela vai segurá-la, como eu fiz aqui. No ponto aonde a pessoa segura, você tem a medida em centímetros da distância que essa régua caiu. Conhecendo a distância que essa régua caiu, você consegue, então, com certeza, calcular o tempo de reação da pessoa. O que é o tempo de reação? É aquele tempo que se passa desde que um evento acontece até a pessoa reagir a esse evento. Por exemplo, nesse caso, vamos ver como é que se pode fazer. Eu tenho o ΔH, de que essa régua cai, e eu quero saber quanto tempo durou essa queda desta régua. Nós sabemos também que a velocidade inicial foi igual a zero. Então, nós sabemos que ΔH é igual a V0T mais ou menos GT2 sobre 2. Nesse caso, a régua está descendo. Para baixo todo santo ajuda, então a gente usa mais. A gravidade vai entrar como mais. Se a velocidade inicial foi igual a zero, esse termo todinho desapareceu. Então nós temos ΔH, esse 2 passa para cá multiplicando, aquele G passa para cá dividindo, isso é igual a T ao quadrado. Então eu diria que esse T é igual a raiz quadrada de 2 ΔH sobre G. Esta é a maneira pela qual nós podemos calcular o tempo de reação esperado de uma pessoa. Tempo de reação esperado, moçadinha, é o seguinte. Por exemplo, o cidadão está parado ali no sinal fechado, ele está de olho no semáforo, ele está esperando o sinal abrir. A hora que o sinal abrir, se esse cara for esperto, ele vai sair dali rapidinho. Esse tempo que leva desde o momento em que o sinal abriu até o cara arrancar é o que nós chamamos de tempo de reação esperado. Em uma pessoa jovem, em uma pessoa normal, esse tempo de reação esperado costuma ser de aproximadamente 0,2 segundos. Só que nós temos também o tempo de reação inesperado. De repente você está dirigindo por aí e aparece uma vaca na sua frente. Você não esperava uma vaca. Aí, esse tempo de reação é bem maior. Ele costuma ser da ordem de 0,8 segundos para uma pessoa jovem e descansada. Na pessoa idosa, por exemplo, isso aqui praticamente dobra. Quando você vê um idoso dirigindo por aí bem devagarzinho, não acha ruim com ele não. Ele está dirigindo devagarzinho, por quê? Porque ele sabe que o tempo de reação dele é um tempo ruim. Se alguma coisa acontecer, ele vai demandar um certo intervalo de tempo até reagir. Então ele está coberto de razão. Questão número 2, Universidade de Campinas, diz assim. Uma torneira situada a uma altura de 1 metro, então a nossa torneira está situada a 1 metro de altura, acima do solo, pinga lentamente à razão de 3 gotas por minuto. Gente, olha só, 3 gotas por minuto. Ele está contando para você que este é um evento que se repete 3 vezes a cada minuto. Isso aqui chama-se frequência.
O número de vezes que um evento se repete por intervalo de tempo é o que nós chamamos de frequência. A letra A pede com que velocidade a gota atinge o solo. Então vamos descobrir com que velocidade a gota vai chegar até lá. Não se esqueça que problema de queda livre, problema de lançamento vertical é problema de MOVE, movimento uniformemente variado. E todas as vezes que se vai resolver um problema de MOVE, nós temos uma primeira pergunta a fazer. A gente nunca começa a resolver um problema de MOVE sem fazer a pergunta. E a pergunta é, foi dado tempo? Gente, você sabe quanto tempo a gota gasta para chegar lá embaixo? Não sabe. Pois todas as vezes que você fizer essa pergunta, foi dado tempo? E a resposta for não, a solução do seu problema será equação de Torricelli. Então, V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais ou menos 2G delta H. Então, eu diria que V ao quadrado será igual. A velocidade inicial é 0. A gravidade entra positiva porque está descendo e para baixo todo santo ajuda. A ela vale 10 e a altura vale 1 metro. Então nós temos que V ao quadrado é igual a 20. Nós temos que V é igual a raiz quadrada de 20. Ou ainda que V igual a 2 raiz de 5 metros por segundo. Então isso responde à letra A do nosso problema. E nós temos também uma letra B, e ele pede que intervalo de tempo separa as batidas de 2 gotas consecutivas no solo. Gente, tudo que tem frequência é um evento periódico. Evento periódico é aquele evento que se repete, e se repete, e se repete, e se repete, sempre com intervalos de tempos iguais. E o intervalo de tempo que ele gasta para se repetir é o chamado período. E o período é o inverso da frequência. Então, o período é 1 sobre 3. Mas olha só, se nós estamos usando a frequência em minutos, gotas por minuto, esse tempo aqui, moçada, vai ser dado em minutos. Como 1 minuto tem 60 segundos, se você multiplicar por 60, você vai descobrir que 60 dividido por 3, moçada, é igual a 20. Você vai descobrir então que o tempo gasto entre a queda de uma gota e a queda da gota seguinte é de 20 segundos. O objeto é abandonado de um certo ponto e se diz que é uma queda livre. Aí tem muita gente que pensa, mas eu devo levar em consideração a resistência